todo mundo, parece que só tem um usuário que eu não identifiquei o nome, mas os demais eu acho que todos. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa aula de número 3, onde nós estamos fazendo um discipulado formal, totalmente intencional, onde nós estamos nos utilizando aí de uma série de 12 estudos, e tem sido muito bom, muito gostoso trabalhar com vocês. E hoje nós vamos falar de um assunto bem bacana, mas antes de falarmos a respeito do tema da aula, do assunto, eu gostaria de fazer uma oração para a gente então iniciar. Senhor Deus, eu quero agradecer o Senhor, Pai, agradecer o Senhor pelo privilégio que nós temos de saber que o Senhor um dia fez a promessa de enviar o teu Filho para nos resgatar das trevas, nos reconciliar com o Senhor, nos religar em intimidade, em amizade, e o Senhor cumpriu essa tua promessa, essa sua palavra, Pai, e o Senhor nos incluiu nesse projeto. Então, nós te damos graças por isso. E o Senhor tem feito maravilhas, Pai. E nos últimos dias nós temos ficado encantados com a ação do Teu Santo Espírito, chamando os Teus escolhidos, chamando os Teus servos de regiões, de locais longínquos, ó Deus, longínquos espiritualmente falando e também geograficamente falando. E é assim que o Senhor tem nos unido, desse modo virtual, mas nós podemos de fato entender, compreender, perceber a unidade no Espírito Santo. Isso nos alegra muito, por isso nós te agradecemos, Pai. E pensando, ó Deus, que o Senhor nos uniu, que o Senhor tem de fato, ó Deus, operado a tua vontade em nós, através de nós, é que nós estamos aqui agora reunidos no teu nome para mais uma noite aprendermos a respeito do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. E sabemos que para falar sobre o Senhor, para falar sobre o teu Filho, sobre o próprio Espírito Santo, Deus, é impossível se o Senhor não agir em nós através de nós. Então eu quero pedir agora que no movimento do teu Santo Espírito, na ação do Senhor, nós possamos, ó Deus, ler a tua palavra, nós possamos compreendê-la, Pai, mas acima de tudo que o teu Espírito Santo opere de uma forma eficaz, que ela seja realidade na nossa mente, no nosso coração, e que assim, ó Deus, a verdade da tua palavra implantada em nós, ela produza fruto de justiça que glorifica o teu santo nome. Então, ó Deus, que esses encontros aqui não sejam momentos para que a gente passe o tempo, que são momentos gostosos de fato, são momentos alegres, revigorantes, mas que no final nós possamos não só refletir, mas aplicar, trazer para nossa mente e nosso coração aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. E que assim o Senhor mesmo nos faça parecidos com o Senhor, desenvolva em nós o teu caráter. Agradeço imensamente o Senhor pelas famílias aqui representadas, Pai, por cada um deles, pelas vidas que aqui estão. E pedimos que a graça do Senhor alcance aqueles que ainda não foram alcançados. E nesse momento nós apresentamos diante do Senhor aquelas vidas que costumeiramente estão aqui conosco, mas por algum motivo elas foram impedidas, Pai. Seja de trabalho, por motivo de trabalho, trânsito, ó Deus, enfermidades. Nós estamos aqui lembrando do Ivan com o seu filhinho, o Ravi, que tem lutado, ó Deus, que tem de fato clamado ao teu nome para que ele se restabeleça. E nós temos, ó Deus, acompanhado a tristeza, a dor, o clamor dessa família em favor do Ravi. E nós queremos pedir, ó Deus, que a medicina ela seja usada pelo Senhor, Pai, que ele possa realmente encontrar essa resposta, mas que o Senhor, assim, o desejar, glorificar o teu nome, através da cura, que assim o Senhor faça, para a glória do teu nome. Enquanto isso não acontece, que o Senhor dê força aos pais do Ravi, que eles possam, revigorados no Senhor, continuar firmes, crendo, te glorificando,
através dessa enfermidade, Pai. Que o Senhor também os traga em paz, cuide deles durante esse trajeto que eles estarão retornando para Fernandópolis, ó Pai. Renove as forças e o vigor deles, Senhor amado. Pai, eu apresento diante do Senhor a minha petição agradecida, no nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Quem é o aluno estudioso que sabe qual é a lição que nós estaremos estudando hoje? Já entreguei, né? Coloquei na tela para vocês a lição número 3. É isso? Sim, pessoal? Sim. Então, tá bom, Fabiana, obrigada. Bom, como posso ser salvo, né? Essa semana eu estou, inclusive, vou trabalhar esse tema, né, no Instagram, porque eu acho, assim, bastante delicado, importante, fundamental a gente ter essa convicção, ter essa certeza a respeito da presença do Espírito Santo em nós, a respeito da certeza da salvação em nós. E a gente tem falado, né, bastante sobre a nossa separação em relação a Deus, sobre o nosso pecado. Temos aí conhecido o Senhor Jesus Cristo, né? Nós falamos a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, falamos que Ele é o Filho de Deus, que de fato Ele é o nosso Salvador. E a minha preocupação sempre é aquela que eu repito para vocês, né? Não adianta a gente ter conhecimento sobre a Bíblia, conhecimento sobre Cristo, conhecimento sobre Deus. O que nós precisamos é fazer isso ser operante em nós, isso precisa operar. E saber que o Filho de Deus é Jesus Cristo e Ele é o Salvador do mundo também não é suficiente. Então eu preciso saber, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Filho de Deus. Ok, então, como é que eu faço, né? Como é que eu consigo, né? Se isso fosse possível, eu conseguir alguma coisa, né? Para ter a salvação. Então, o texto que vocês viram aí, ele traz, né, novamente a nossa memória que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador do mundo, ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 2 até o versículo 4. E antes de Jesus expirar na cruz, ele disse: está consumado. Ele cumpriu perfeita e totalmente a sua missão. Deus providenciou através do seu Filho todos os recursos necessários para nos reaproximar dele. E é isto que nós chamamos de salvação. O que nós vamos estudar agora é como este presente de Deus pode ser uma realidade transformadora na nossa vida. Eu gostaria de pensar aqui com vocês um pouquinho dois aspectos, né? Um aspecto é só trazer à nossa memória a questão de estarmos desligados de Deus. Depois, um outro aspecto é que o próprio Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele. Sabemos que o meio é o Senhor Jesus Cristo. A gente tem ensinado, a gente tem falado, né? Batido bastante nessa tecla. E um aspecto, né, bastante importante, um outro aspecto, né, que eu acho, que eu considero importante a gente pensar, é a apropriação disso. Então, eu gostaria de dar um exemplo simbólico e rápido para vocês, que eu costumo, inclusive, fazer isso na minha sala de aula. Então, vamos imaginar que nós agora estivéssemos aqui presencialmente, tá? Gostaria que você estivesse comigo nisso, nós estivéssemos presencialmente. E presencialmente, eu vou pegar aqui um objeto, tá? Não sei se vocês reconhecem esse objeto aqui. Todo mundo sabe o que seria isso aqui? Eu não sei se alguém se interessaria, né? Mas é um pendrive,
tá? Não sei se alguém gostaria de ter um pendrive, ele é bem pequeno, bem restrito, bem antigo, ele cabe apenas 2 GB, tá? Dá para guardar algumas coisas aqui, é pouco, mas, né? E eu diria assim, queridos, eu gostaria de dar esse pendrive para você de presente. Eu disponibilizo esse pendrive para você agora. Perceberam a reação de vocês? Eu não sei se essa seria a reação na sala. Eu estou aqui há um tempo com o pendrive na minha mão e eu estou com esse pendrive disponibilizado para você. Pensando que nós estamos numa sala de aula, o que você faria? Percebe que vocês não conseguem se movimentar, vocês não me dão nenhuma resposta, vocês ficam assim, olhando o tempo inteiro para o pendrive. Então, eu não sei que perguntas vocês poderiam estar fazendo. Por exemplo, será que ela está dando o pendrive de verdade? Será que isso é real? Por que ela está dando esse pendrive? Será que provavelmente você teria algumas perguntas sobre isso. E isso acontece em relação à salvação em Cristo Jesus. Você ouve falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você ouve falar que Ele é o Salvador, você sabe que Ele é um presente de Deus para o pecador, só que a gente escuta a informação, a gente até entende que isso é verdade, mas, por exemplo, agora, ninguém falou assim para mim, Cléo, eu vou pegar esse pendrive, eu quero ele. E ninguém se levantou para vir pegar o pendrive. Quando eu estou numa sala presencial, não é diferente. Eu levo, né, um presente mesmo, né, alguma coisa, e ninguém se levanta, porque as pessoas duvidam que vai ser entregue, tá? Elas não acreditam. Então, com a salvação, muitas vezes acontece isso. As pessoas, elas não se apropriam, elas não ele tá, o presente, né, que é Cristo, ele está disponível, mas as pessoas não acessam esse presente para a sua própria vida, para que de fato ela vá viver uma vida reconciliada com Deus. Então, eu estou usando essa exemplificação para dizer assim: se esse pendrive que estava na minha mão está disponível, então você deveria ter levantado, no caso aqui a sua mão, se você está presencial, você deveria ter levantado, vindo e pego. O que ia acontecer? Bom, agora ele é meu, ele é meu, ele é meu. Então, você vê que umas pessoas iriam ter, outras pessoas não iriam ter, entende? Mas você iria ter essa certeza, ele é meu. Como você sabe que ele é seu? Porque eu peguei. Então, eu gostaria de pensar um pouco de forma didática, tá bom? Não espiritual, mas de forma didática, a questão da salvação. Você precisa acessar. Isso tem que ser seu, isso tem que ser para você. É isso que vai dar sentido pessoal da salvação. Ok, Cleo, entendi essa parte. Então, como é que eu vou para a prática? Então, nós vamos ver aí. De acordo com Atos, capítulo 3, versículo 19, qual é a primeira atitude, né? Como é que a pessoa se levanta para pegar esse presente que Deus deu para você? Esse presente é seu, tá? Mas agora você vai tornar isso pessoal. Então, agora, como está disponível, mas como é que eu pego isso para mim? Como é que eu chego? Como é que isso se torna meu? Então, vamos começar aí, Atos 3, 19. Quem é o leitor da noite? Vamos lá, então. Fabiane, Atos 3, 19.
Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Fabiane, tem um presente para você, tá? Esse presente está disponível, ele é seu, Deus, né, quer que você o receba. Qual é a primeira atitude que você teria que fazer, de acordo com o texto? Me arrepender e converter. Perfeito. Agora, olha que interessante, né? As pessoas, elas têm também muita dificuldade com essa questão. Cléo, me arrepender? Ah, tá, entendi. Mas me arrepender do quê? Como assim me arrepender? Eu tenho que me arrepender todos os dias? Por isso que eu apliquei com vocês aquele roteiro, que nós investimos bastante tempo naquele roteiro. Porque lá eu expliquei para vocês a questão da necessidade do arrependimento. Então, lá eu mostrei para vocês que nós nascemos no pecado por conta de Adão, porque ele era o nosso representante, e nascendo dessa forma, condenado, debaixo da ira de Deus, nós então somos inclinados e propensos a praticar somente o mal. Ou seja, nós nascemos inimigos de Deus, inclusive de acordo com Colossenses, capítulo 1, 21. Então, do que é que você tem que se arrepender? Você precisa entender isso. Você precisa se arrepender do seu pecado original e, obviamente, de todos os pecados que você cometeu por causa desse pecado original. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, para eu ser uma pessoa salva em Cristo Jesus, tem que ter arrependimento. Arrependimento não é necessariamente choro, arrependimento não é emoção. Arrependimento é compreensão de que nós somos inimigos de Deus, debaixo da ira de Deus, ofendendo Ele o tempo inteiro, e como a Fabiane disse, e converter. O que é converter? É mudar. Não adianta chorar. Você tem que fazer o quê? Você tem que mudar. Tem que deixar de fazer o que era errado e passar a fazer o que é correto. Então, esse é o primeiro passo aí, o arrependimento. Agora, de acordo com 1 João 1,9, que promessa que Deus faz àqueles que arrependidos confessam o pecado? Cléo, eu entendi, ficou claro para mim que eu preciso me arrepender. Ok, muito bem. Agora, será que isso vai ser real? Será que de fato eu vou ganhar essa vida eterna? Será que de fato eu vou tomar posse disso? Então vamos ver o que diz 1 João capítulo 1, versículo 9. Eu não sei quem é o próximo que vai ler. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Percebe aí? Nesse texto existe uma promessa. Só que essa promessa, ela está condicionada. Não está condicionada? Se confessarmos. Quando nós lemos Atos 3,19, observe que ele fala assim, você precisa se arrepender. Cléo, se arrepender para quê? E aí ele dá a resposta lá, para ser cancelado. Eu gostaria muito que vocês tivessem clareza sobre o que é um cancelamento. Cancelamento. O que é cancela? O que é cancelar? Entende? É liberar você de algo que estava te prendendo, tá? Literalmente arrancar de você o que te deixa preso em alguma coisa. Então, eu já dei esse exemplo, né, que não é meu, é de um teólogo, e eu creio que vocês até sabem o nome do teólogo, e ele fala assim, é você estar num campo de futebol, o maior campo de futebol
Eu vou mudar o campo aqui, vou colocar o maior campo de futebol do mundo. Vocês estão vendo aí a Copa, né? Ali tem vários campos, né, que cabe zilhões de pessoas ali. E aí imagina ali, você tá ali, os seus pecados aparecer para todo mundo. Né? Até os que você não sabe que são pecados, até os que você não sabe que ofendem a Deus. Né? E a gente já falou sobre isso. Então, imagina a vergonha, imagina o pavor, imagina o horror. Agora, imagina Jesus voltando na glória dele e esses pecados serem literalmente expostos para Deus, para o Senhor Jesus, na frente de uma multidão. Então, qual é a ideia aqui? Se você se arrepende, você de fato confessa, você admite e fala para Deus que concorda com a palavra de Deus, seus pecados são perdoados, você está livre da condenação, está livre da ira de Deus. Então, essa é a promessa, não sou eu que estou dizendo, isso é a palavra de Deus que está prometendo, né, que os nossos pecados, eles são cancelados, eles são perdoados, e isso, de fato, é maravilhoso. Agora, vamos ver quando acontece isso. Então, eu entendi que eu preciso me arrepender, eu acredito que Deus me perdoa, eu acredito mesmo, porque se Ele está falando que perdoa, é porque Ele perdoa. O que acontece no céu? Então, vamos imaginar que você, de fato, se arrependeu, confessou, pediu perdão, admitiu a sua culpa, tá? E aí você, então, convidou o Espírito Santo para habitar no seu coração. O que acontece no céu, de acordo com Lucas, capítulo 15, versículo 7? Quem vai ler? Eu vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Aqui você vê, né, que Jesus sempre está num contexto aí de judeus, de pessoas, de seitas orgulhosas, né, pessoas donas de si, cumpridores de regras, né, porque eu faço, eu aconteço. Os judeus, eles carregam esse fardo, né, que se eles estiverem... Só um minutinho, pessoal, só um minutinho. Desculpa, a falha foi minha aqui. Então, os judeus, eles carregam verdadeiros fardos em relação à questão de serem cumpridores de rituais, né? Incluindo todas as leis cerimoniais, as leis morais, enfim. Então, quando eles fazem o cumprimento de tudo isso, eles se acham, obviamente, merecedores dos céus, eles rejeitam o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agora, ele diz o seguinte: quando, de fato, uma pessoa, ela concorda com a palavra de Deus, que ela é pecadora, e sem Cristo, ela não consegue entrar no céu, ela não consegue se reconciliar com Deus, existe uma festa no céu, né? Os anjos comemoram. Por quê? Porque Deus, ele quer a liberdade, ele quer a salvação das pessoas, não a condenação. Então, por isso que há uma alegria, há júbilo diante de uma pessoa que ela é humilde, nesse sentido, de concordar a necessidade que ela tem da glória de Deus e que ela só tem acesso a essa glória do Senhor através do Senhor Jesus Cristo. Então, uma pessoa que não precisa de Jesus, que se ela cumprir os rituais, cumprir as leis, no caso aí judaicas, ela acha que por conta disso ela é merecedora do céu, então, que sentido há?
né? Por isso que ele fala que por um pecador que se arrepende do que por aquele que não entende que ele necessita de arrependimento. Então, você vê que é o próprio Senhor Jesus Cristo dando essa orientação. E como o evangelho ele é simples, como ele é puro nesse sentido, e como ele é libertador nesse sentido, basta crer no Senhor Jesus Cristo, né? Receber, mas concordando com a nossa condição de separado e de desligado do Senhor. Então, ficou aí claro, a reação é de festa no céu, tá? De acordo com o Salmo 34, 18, aonde está Deus em relação àqueles que têm um coração humilde? Você precisa ser muito humilde, né? O judeu ali precisava ser muito humilde para entender que a lei não conduz um judeu ao céu e à eternidade. E principalmente quando eles vinham desses rituais de obediência, mesmo que seja parcial. Então, imagina a dificuldade que era para eles simplesmente ter que admitir que cumprir tudo aquilo ali não os colocava e não os coloca na eternidade. Então, vamos imaginar que nós aqui, diferente dos judeus, entendemos essa verdade, entendemos essa realidade, e então a gente concorda com essa questão do pecado, a gente confessa diante do Senhor, a gente admite a necessidade de Cristo na nossa vida, tá? E a gente faz a oração, e aí, aonde que Deus está quando isso acontece? Quem é o próximo que vai ler? O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os do espírito abatido. Diferente do que muitas pessoas pensam e até do que muitas pessoas fazem. Olha que coisa mais linda. Você é um pecador, você entendeu o seu estado, você entendeu tudo. Deus, ele não vai se afastar de você, ele não vai te abandonar, ele não vai condenar você pelo fato de você dizer assim, olha, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Vamos pensar aqui no caso específico de Davi. Eu adulterei com a Batseba. E além de eu adulterar com ela, Senhor, eu coloquei o marido dela na frente da batalha para morrer. Então eu matei esse homem. Eu sou cúmplice da morte dele. Você imagina você confessando os seus pecados para uma pessoa, seja ela quem for. Qual é o conceito que a gente tem? É que nós vamos ser rejeitados? É que nós vamos ser humilhados? É que nós vamos ser condenados? É que nós vamos ser julgados? É que nós vamos ser maltratados? Nós vamos ser retalhados? Enfim, a pessoa vai olhar e falar assim, você não serve, você tem que ir para o inferno mesmo, porque... Ou ela vai olhar para um pecado seu e vai falar assim, não, esse pecado não dá para perdoar, porque, enfim... Agora, olha o que Deus faz. Quando você confessa, quando você se arrepende, quando você entende a proposta dele, de acordo com esse Salmo 34, 18, aonde ele está? Ele está perto dos que têm coração quebrantado, coração humilde. Gente, isso é amor, né? Tem outro Salmo que ele vai falar, porque Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem consoante as nossas iniquidades. E nós tanto tratamos os pecadores de forma ruim, né, como nós somos tratados também. Mas Deus não faz assim com a gente. Deus perdoa, Deus livra, Deus purifica, Deus trata, Deus sara, Deus nos coloca na presença dele. E ele é um Deus santo, ele é um Deus perfeito, mas ele é perdoador, tá? Então, pensar aí um pouco nessa questão. Agora, e qual a atitude de Deus, segundo o Salmo 51,
17. Então, onde ele está? Ele está perto dos que têm o coração quebrantado e humilde. Agora, qual a atitude de Deus, segundo esse Salmo 51, 17? Além do arrependimento, é necessário outro passo fundamental. Qual seria? Mas vamos ver Salmo 51, 17. Quem vai ler? O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido. Jamais será desprezado por Deus. Queridos, vocês prestaram, assim, atenção no que está escrito aí? Ficou claro para você? Se você tem um arrependimento, se você de fato, sabe, teve humildade para abrir o teu coração, você não teve medo, você confiou em Deus, sabe, e rasgou literalmente o seu coração, né? O que ele faz? Ele não despreza, entende? Ele é o único ser acima, abaixo, em toda dimensão terrena e espiritual que poderia desprezar alguém, porque ele é santo, ele é perfeito, ele é puro, ele é íntegro. É ele que poderia fazer isso. Mas o que é que ele está falando? Se o coração está quebrantado, se você confessa, se você, sabe, de fato você confia nele, ele não te desprezará. Exatamente, porque foi para isso que Jesus fez, para trazer a acessibilidade do pecador a um Deus santo, a um Deus puro, a um Deus perfeito, a um Deus glorioso. É por isso que nós necessitamos do Senhor Jesus Cristo. Essa é a ideia, né, que ele passa ali para nós. Então, eu espero que tenha ficado claro esse texto para você, né, que ele não te despreza. Então, não tenha medo de se arrepender, não tenha medo de abrir o seu coração, não tenha medo de contar a verdade, porque ele sabe a verdade, ele conhece o nosso coração, a nossa mente, ele conhece tudo é escancarado aos olhos dele, mas a única coisa que ele quer é esse ato de humildade, de confiança, de dependência, e que a gente confesse aquilo que Adão não fez lá no Jardim do Éden, é isso que ele nos convida a fazer hoje, é confessar, é assumir o pecado e também assumir a culpa do pecado, tá bom? Bom, o que o apóstolo Paulo responde em Atos 16, 31, quando o carcereiro perguntou, o que devo fazer para ser salvo? Quem é que vai ler aí o próximo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serás salvo, você e sua casa. Bom, então o primeiro passo que nós vimos é o arrependimento, né? Então a gente precisa se arrepender. Agora, para você se arrepender, você confessar o seu pecado, você ter humildade, não é verdade? Abrir o seu coração, não ter medo, né? Como Adão teve, como a Eva teve, não ficar responsabilizando os outros. Você precisa o quê? Você precisa crer, tá? Você precisa crer. Então, além de se arrepender, você precisa confiar. Esse versículo aí, ele é polêmica, né, para muitas denominações, muitas teologias. Eu não sei se, talvez você fique se perguntando, eu vou falar aqui, né, crer no Senhor Jesus, tu é o carcereiro, tu e tua casa. Ah, então quer dizer que a salvação aqui é por atacado, né, um da casa creu, e aí todos então foram salvos, tá? E aí tem teologia que prega isso. O texto, ele não traz essa questão, né? Os meninos aí que estavam presos, né? Paulo, Silas, eles foram para casa, sabe disso. Então, a salvação ela é individual, a salvação ela é pessoal. O que está sendo dito aí é que nós precisamos crer. Essa é a ideia. Precisamos crer. Crer em quê?
crer que o Senhor Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Essa é a ideia que ele está passando ali para nós, tá bom? Crer em Jesus é bem mais do que acreditar nas histórias, é isso que eu estou o tempo inteiro trabalhando com vocês, né? Mas é ter mais do que informação. Crer em Jesus é confiar nele ao ponto de dispor-se a segui-lo por toda a vida, entregando totalmente a sua vida a ele. Queridos, não adianta você falar assim, não, eu acredito que Jesus veio ao mundo, eu acredito que Jesus salva, eu acredito que ele é o Filho de Deus, eu acredito que Deus é bom, acredito eu acredito em tudo isso. Isso não é suficiente. Uma pessoa que crê e confia, o que vai acontecer com essa pessoa que ela crê e ela também confia? Ela entendeu que ela está no caminho errado, ela entendeu que ela está pecando, ela entendeu que ela está ofendendo a Deus. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai agora conhecer o padrão de Deus para as pessoas que confiaram nele e ela vai passar a viver de acordo com esse padrão, não para serem salvas, mas porque elas foram salvas em Cristo Jesus. Então, agora ela vai desenvolver um novo estilo de vida. A palavra de Deus vai ser o estilo de vida dela, tá? Então, ela vai seguir a Cristo, ela vai desenvolver o caráter dela conforme o caráter do Senhor Jesus Cristo. Então, ela não continua mais a mesma pessoa. Ela vai mudar a disposição do seu coração para poder se tornar semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Então, vamos repetir. É necessário arrepender, é necessário confiar, crer, ter uma entrega a ponto de assumir o kit completo, sabendo que depois que você confiou em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, isso passa a ser realidade na sua vida e você vai dispor o seu coração a segui-lo até a volta do Senhor Jesus. Tudo que ele diz para você fazer, você vai fazer. O que ele diz para você não fazer, você não vai fazer. E isso vai causar muito constrangimento, vai causar muita contrariedade, né? Por quê? Porque o nosso eu, ele fala muito alto. Mas se a gente crê, a gente recebeu, a gente de fato vai ter uma nova vida. Hoje estávamos aqui conversando com os nossos netos, né? E falando a respeito de perseguições por conta do nome de Cristo. Então, a gente sabe em muitos países aí que Jesus ele precisa ser negado se as pessoas quiserem continuar a vida, né, terrena e secular aqui. E a gente orientando, né, que negar a Cristo hoje não é só dizer eu não creio, mas é a nossa atitude, o nosso caráter, as nossas escolhas, as nossas decisões. E nós precisamos entender que esse Cristo ele precisa ser vivido na integridade. Então, isso é professar uma fé real, verdadeira e funcional. É assim que tem que acontecer. Então, isso é a mudança de vida. Então, muda o estilo de vida, muda o caráter da nossa vida. Nós não continuamos mais o mesmo, da mesma forma e da mesma maneira. Então, ali em Romanos, de acordo com Romanos 10, 9, 10, o crer com o coração vem acompanhado de algo muito importante. O que é? Tá? Então, você creu com o coração, né? Você entendeu essa proposta de mudança de vida, então a sua vida prática é outra. Tá, ficou claro. Mas, além de crer, o que é mais necessário? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois, Desculpa, pode seguir. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Percebe? Então,
confessar, né, quando ele está falando de confessar, então você confessa com a sua boca, mas o seu coração crê para a salvação. Por quê? Porque senão cai lá naquele texto de Isaías, né? Os lábios deles falam, mas o coração está longe. E para você saber se o teu coração está perto, se realmente você criou com o coração, faça uma autoavaliação quando você é perseguido por causa do nome de Cristo. Né? Vocês, principalmente, eu também passei por isso, embora eu não fosse CCB na época, né? Mas eu tinha todo um histórico, né? Religioso. Eu fui retalhada quando eles, né, diziam, né, virei crente, virei, né, porque na verdade eu fiquei comparada a uma pipoca, né, a impressão que eu era um milho, de repente eu fiquei uma coisa branca, né, de uma hora para outra, então eu virei, né, virou crente, né, e aí eu fui retalhada, eu fui rejeitada, eu passei por um monte de situações constrangedoras, e eu fico imaginando vocês, que também não deve ser fácil. Então, quanto é que eu estou de fato disposta a assumir Cristo na minha vida? Eu tinha uma situação bem constrangedora, né, que meu pai, por ele não ser, né, evangélico, então ele, né, às vezes mentia, pedia para a gente mentir também, e eu lembro que logo no meu, acho que nos meus primeiros 4 meses de conversão, eu cheguei em casa, e aí, né, telefone e tal, e eu morria de medo dele, e aquela coisa, medo da rejeição, enfim, e ele já pediu para eu mentir, né? Então, ali eu pude ser testada, se eu apenas tinha crido em Cristo com a minha boca, ou se ali eu tinha crido em Cristo com o meu coração, porque eu tinha medo do meu pai, eu tinha medo, eu queria conquistar o amor do meu pai de todas as maneiras, né? Então, antigamente eu fazia tudo que ele pedia, né? Inclusive mentir, eu fazia. Aí ali não, ali eu tive que, ou eu vou continuar daquela forma, ou eu vou assumir Cristo com o meu coração. Então, eu não fui mal educada, não fui grossa, nada, eu apenas me posicionei pela fé. Então, a gente precisa pensar o quanto eu estou de fato convertida com o meu coração, não com a minha mente e com a minha boca. Mas se nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, nos meus posicionamentos, é Cristo que sobressai, ou se são os meus medos, se são os meus temores, se são as minhas emoções, os meus próprios conceitos, tá? Então, esse texto, né, ele traz a gente para essa realidade. Não é com a boca, mas é com as atitudes, é com o coração. Mateus 10, 32, o que Jesus promete fazer por você? Confessar aos homens que agora você é um discípulo dele, né? Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu declararei diante do meu Pai que está nos céus. Então, imagina aí, né, que você entendeu, que você, pelo menos assim, né, vou pegar aqui do ponto de vista da retórica, né, do discurso, e que de fato não houve aí uma conversão, né? Então, vamos imaginar que você esteja na situação, né? E aí Jesus volta. Jesus voltando, e você foi pego na curva, né? Que diante de você confessar, você se envergonhou, você se intimidou, ou você fez, né, qualquer atitude que não demonstrou uma crença com o coração. Então, você não foi, de fato, transformada nem convertida. O que ele vai fazer quando ele voltar? Do mesmo jeito que nós o negamos aqui na Terra, com as nossas atitudes e também com a nossa boca, é o que vai acontecer quando nós estivermos diante dele, de joelhos, na volta dele,
tá? Então, a gente precisa pensar sobre isso, porque é totalmente coerente, não é? Se eu neguei, se eu não aceitei, se eu não assumi Cristo na minha vida, não tem como ele me assumir diante de Deus, porque eu já fiz essa rejeição antes mesmo dele voltar. Então, o texto nos leva a isso. Eu estou vendo aqui que a Juliana perguntou assim, Cléo, você nunca, né, e colocou em caixa alta, né, nunca mente. Se eu responder para você, Ju, afirmativamente, eu já estou pecando, né, porque João diz, se você disser que não tem pecado nenhum, então você já está mentindo, né, entende? Então, eu não posso dizer que eu nunca minto, porque eu dizer que eu nunca minto, eu estaria dizendo para você, eu nunca peco. E a própria palavra diz que se eu falar isso, eu estou pecando, tá? Então, esse nunca não existe para mim. Por quê? Porque eu sou humana, eu sou salva, mas eu sou pecadora. E quando a gente pensa em mentira, né? Não é só aquela coisa assim, né? Sei lá, o telefone, né? Fala que eu não estou no telefone, ou a mentira, ela passa pela nossa mente, muitas vezes, né? Ela é branda, muitas vezes ela é oculta, ela é intencional, ela não intencional, tá? Então eu não posso afirmar isso de forma alguma. O que que eu posso? O que eu posso é, dentro do meu coração, ter a intenção de nunca pecar, para não desagradar a Deus, e desenvolver o meu processo de santificação contínua, progressiva. Na minha caminhada de santificação, quando eu, nessa busca, cair nesse pecado da mentira, e eu, de forma consciente, entender que eu fiz, então eu preciso confessar, e eu faço isso, deixar o pecado e prosseguir, tá? Não sei se eu consegui ser clara na resposta. Se não, pode perguntar de novo. Em Mateus 6, 24, o que que Jesus fala sobre seguir a dois senhores? Quem vai ler? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Se dedicares a um e desprezar o outro, você não pode servir a Deus e o dinheiro. Esse texto ele está sendo especificamente num contexto de apego ao dinheiro, né? Falando ali da riqueza, né? Da riqueza financeira. Mas ele é um texto, como ele passa pela questão da atitude, né? Da motivação do coração, ele pode ser aplicada para qualquer área da nossa vida quando nós estamos negociando os nossos valores e os nossos princípios. Isso pode ser em relação ao emprego, isso pode ser em relação vou colocar aqui, por exemplo, o emprego não é pecado, né, você ter um emprego, claro que não. Nem é pecado você ter dinheiro, claro que não. Aonde que está o perigo? Quando ele se torna o senhor da sua vida. Quando você passa a fazer com que tudo na sua vida gire em torno disso. Por exemplo, pode ser um filho, ele passa a ser o seu senhor, ele passa a gerenciar suas emoções, ele passa a gerenciar o seu coração. Sim, pode ser um emprego, pode ser um carro, né? Pode ser o apego ao luxo, pode ser o apego ao conforto, quer dizer, aquilo que gerencia suas emoções, o seu intelecto e a sua espiritualidade, esse é o Senhor da sua vida. Aquele a quem você se curva, é esse que é o seu Senhor. Aquele a quem você se sente escravizado, esse é o seu Senhor. Então, ele está trazendo de modo muito claro: você não pode servir a dois senhores.
Então, você não pode servir a Deus, e aí ele dá o exemplo do amor ao dinheiro e às riquezas, ao mesmo tempo, porque é impossível você agradar a Deus e agradar as riquezas ao mesmo tempo. E quando diz agradar as riquezas, é quando você vive em função delas e para elas. E lembrando que Deus criou você para viver para Deus, né? Então, a razão da sua vida tem que ser Deus. Agora, quando outra coisa ou pessoa, seja lá o que for, outro agente se torna o senhor da minha vida, então não dá. Aí é incoerente e não tem como a gente continuar, tá? E aí vem, né, uma orientação aqui. Conforme esse texto nos ensina, para seguir a Jesus, precisamos renunciar a qualquer consagração interior. Seja um santo, né? Por exemplo, eu vou pegar a minha experiência. Eu vinha de uma denominação católica, apostólica, romana. Então, todo mundo sabe o contexto cultural e religioso da denominação católica apostólica romana. A minha mãe me consagrou, né, desde que eu era pequena, para vários santos ali. Não bastasse a minha mãe, eu mesma fiz isso quando eu já estava na idade madura, né, para diversos motivos, para vários santos, porque santos, em termos de estátuas, né, é o que não falta ali no catolicismo romano. Então, quando eu fui chamada, fui resgatada, né, eu já nem estava mais no catolicismo apostólico romano, eu já estava no espiritismo. Eu estava a um passo para me entregar né, a um agente de Satanás, né, que era para eu desenvolver a minha mediunidade. Então, eu já estava fazendo um pacto ali com o demônio. E quando eu fui arrancada, né, dos laços de Satanás, o que eu tive que fazer? Eu tive que renunciar a todas essas crenças, a todos esses valores que eu estava carregando no meu histórico, no meu currículo de religiosidade. Isso, né, conforme o texto coloca aqui, na cultura ocidental é muito comum, né, em todas essas tradições idólatras, né, que o Brasil aí tem, eu vou dizer América, né, porque a América ela passa por isso. Então, seja também a qualquer outra orientação, né, que você tenha dado à sua vida. Por exemplo, às vezes a gente, por causa de poder, nós fazemos pactos, por causa de fama se faz pacto, por causa de dinheiro se faz pacto. Vou colocar uma coisa aqui que acho que não está aqui no texto, mas quantas pessoas fazem pacto com leitura de horóscopo, né? Porque acredita que aquilo ali é a razão da vida dela, sem aquilo ali ela não vive, né? O caso aqui da maçonaria, né? Também, quantos pactos que tem ali, né? Quantos graus, né? Não se chega ali, Então, tudo isso precisa ser confessado, exato, aí é perigoso, hein? Só falta um, né, Ricardo? Então, quantos passos, né, são dados para que a gente vá se consagrando para deuses pagãos, para demônios, né, para o próprio Satanás? A gente já nasce ali, né, debaixo do poder, da influência, do domínio dele, mas a gente vai se entregando de forma muito voluntária, né, a tudo isso aí. Então, o que é preciso a gente fazer? A gente romper, né, confessando esses pecados diante do Senhor, abrindo mesmo o nosso coração de que nós fizemos esses pactos, de que nós nos rendemos a isso. Vou trazer aqui, que também a gente não tem, mas eu vejo muito fortemente o amor e a tradição, a religiosidade, né, a tradição, a própria tradição, né, religiosa, a tradição pela denominação. Então, muito disso também
a gente pode entender e caracterizar como uma idolatria. Isso precisa ser renunciado, e aí a ideia é nós nos consagrarmos mesmo, viver integralmente para aquele que é o único que pode libertar uma pessoa da escravidão do pecado, da mentira, da idolatria, do engano, da cegueira espiritual e nos colocar de fato na eternidade na presença do Senhor. Então, nesse estudo, né, como ele diz, você pode entender a necessidade de entregar a sua vida totalmente a Deus. Como? Você se arrependendo, colocando a sua fé, a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você precisa confessar que Cristo é o Senhor da sua vida, é só Ele que é o Senhor da sua vida. Quando você compreender a necessidade de que Ele rege a sua vida, e é por Ele, é para Ele que você vai viver, houve arrependimento, houve humildade, houve confissão, houve entrega e houve recebimento do Espírito Santo no seu coração, tá? Agora, o que pode acontecer? Você passou por tudo isso, você fez tudo isso, mas você pode tropeçar. Você pode vir em algum momento a pecar, que inclusive eu fui perguntada, né, sobre essa questão da mentira, né, ou de outros pecados. Então é possível que a gente venha sim a cair no pecado. Então, o próximo estudo nós vamos falar exatamente sobre essas questões, né? Cléo, eu me arrependi, eu tenho Cristo no meu coração, eu realmente eu entendi essa proposta, né, do Evangelho, mas eu tenho um pecado que eu estou com dificuldade nele, né, eu tropeço nisso, aquilo. Então, no nosso próximo encontro, como é que a gente faz, né? Depois da conversão, depois do arrependimento, depois de crer, depois de receber, assumir Cristo na minha vida, eu vou pecar. Como é que eu lido com esses obstáculos? Como é que eu lido com essas questões? Isso é o assunto do nosso próximo estudo, que é a lição 4. Eu vou ver agora se nós temos alguma colaboração ou alguma dúvida, tá? E se não, a gente vai encerrar. A Vânia, eu assisti hoje com meu filho o filme Deus Não Está Morto, sim. É bem forte, né? Exatamente. Esse filme aí, né? Tem bastante elementos, né, importantes para a gente analisar, né, inclusive com criança, né, com adolescente, ele é rico nesse sentido, né. Maçonaria, sim, ok. Queridos, nenhuma dúvida, tem alguma pergunta que passou e eu não percebi, algum comentário? Não? Tá tudo ok? Hoje nós não estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube, mas você que está agora no YouTube, né? Depois dessa gravação, se você tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários, que nós estaremos respondendo em tempo oportuno. Tudo bem, pessoal? Ok? A Cláudia está digitando, eu vou esperar para ver se há alguma dúvida. Se não for, nós faremos a nossa oração de encerramento. Ok, Tatiane. Eu estou admirando a irmã Juliana não perguntar nada. Ju, mas a Ju perguntou. Ela é cheia de perguntas. Ela perguntou, Ju, Cléo, você nunca mente? Ela que colocou aqui como caixa alta, que eu dei aquela resposta. A Cláudia, Cléo, como lidamos com o pecado que insiste em perturbar a mente? Deus perdoa todos os nossos pecados, pois sofro muito com um que cometi há muitos anos. Cláudia, essa questão que você coloca, né, é um pecado que eu cometi há muitos anos, é bastante interessante, né, você trazer isso.
Nós precisamos entender esse pecado sobre duas abordagens. Uma abordagem é: eu cometi esse pecado há muitos anos, mas em algum momento eu me arrependi dos meus pecados, desde que eu nasci com eles, e também os que eu cometi depois. Confessei isso diante de Deus, pedi perdão, recebi o Espírito Santo no meu coração, e ele habita em mim, e eu sou uma pessoa salva. Querida, creia, foi o Senhor Jesus Cristo que disse: os seus pecados estão perdoados. Então, não há razão, nesse caso, para você sofrer, porque você já foi lavada, regenerada, purificada, limpa desse pecado, tá? Não há motivo. Deus já pegou esse pecado, segundo a palavra dele mesmo, ele colocou isso no mar do esquecimento. Isso não tem mais importância, isso não tem mais serventia nenhuma, isso não te condena mais, e ele não vai tratar você de acordo com o seu pecado cometido lá no pecado, no passado. Essa é uma abordagem. A segunda abordagem é: eu cometi um pecado lá no passado, ele continua me atordoando, mas eu nunca confessei esse pecado ao Senhor, nunca pedi perdão, nunca me arrependi como eu sei que eu devo me arrepender, eu continuo nesse pecado, ele continua me dominando, e eu não sei o que eu faço com ele. Então, nesse caso, é preciso, se você assistiu todas as aulas que nós fizemos, né, seguindo aquele roteiro para entender a questão da queda do homem, de todo o pecado, você precisa passar por tudo isso, se arrepender, confessar, crer e convidar o Espírito Santo para habitar no seu coração. Por quê? Porque aí o seu pecado, segundo o Senhor Jesus Cristo, é perdoado. E o que é importante, Cláudia? Não ficar acreditando que você precisa sentir que você foi perdoado. Ah, mas eu não sinto que eu fui perdoado. Nada a ver isso. O que você precisa é crer no que Cristo disse, crer no que Deus disse, crer no que Deus prometeu, enviar Jesus Cristo para nos perdoar, nos purificar os pecados. Foi por isso e para isso que Jesus Cristo veio, exatamente para perdoar pecado. Então, de acordo com Romanos, lembra? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há. Não tem nada que separa você. Então, não é emoção. É você, ele diz que perdoa. Se você se arrepender, se você confessar, ele perdoa e pronto, acabou. Então, tá perdoado. Tá bom? Não sei se eu respondi. Se ainda tiver dúvida, pode perguntar. Aqui tem uma outra, Paulo diz que depois de perdoado por Cristo, precisamos esquecermos das coisas que ficam para trás. Isso é de acordo com 2 Coríntios, né? Capítulo 5, versículo 17, né? Se você é nova criatura, você está em Cristo, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. É exatamente isso. Agora, o que acontece é que a mente, né, ela fica querendo trazer, mas espiritualmente nós somos perdoados, lavados, regenerados, né, para uma nova vida em Cristo. Então, se você percebe que Satanás tem jogado o pecado, né, na sua cara, vamos dizer assim, você diz: de fato eu pequei, de fato eu fiz a coisa errada, de fato foi feio o que eu fiz, de fato foi grave, né? Mas Deus em Cristo Jesus me perdoou, me purificou, me lavou, e isso não conta mais na minha vida. Eu sou contada na glória e pronto, acabou, tá? Essa é a realidade. Claudinha, ficou claro aí? Ficou respondido? Tá ok? Alguma dúvida? Depois, se você quiser conversar sobre isso especificamente, alguma coisa assim, você pode me procurar no grupo do WhatsApp, no privado, que se não tiver claro, a gente pode estar clareando isso mais para você, tá bom? Mais alguma? A Vânia, muito obrigada pela colaboração, né?
de 2 Coríntios 5,17. Muito bom, tá? Mais alguma dúvida, algum ponto para a gente esclarecer? Não? Ok. Vamos então fazer uma oração para a gente poder encerrar o nosso estudo de hoje. E hoje eu gostaria de deixar um convite aberto àquele que gostaria de conversar com Deus para o encerramento da nossa aula de hoje. Com quem eu poderia contar ou não. Se ninguém quiser, eu estou à disposição, mas eu vou esperar alguém se manifestar. Parece que o escolhido foi você, Ricardo. Pai de amor e graça, estamos nós mais uma vez prostrados diante dos teus pés nessa noite, ó glorioso e bendito Deus, para louvar e bendizer e adorar o teu sagrado e eterno nome, porque a tua bondade, a tua misericórdia que entoou em nossas vidas, onde nascemos já do pecado, bendito Deus, já éramos mortos numa coisa tão arrogante, tão a prepotência, ó bendito Deus, mas a tua bondade adentrou em nossas vidas por intermédio do teu glorioso e amado Filho, o Filho do teu amor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual nos deixou a mensagem no duro madeiro da cruz, e está contigo, ó bendito Deus, preparando as nossas moradas, para que um dia possamos estar junto contigo na tua glória. Senhor, não temos palavras para descrever pela obra de salvação, pela tua graça maravilhosa, e principalmente, ó bendito Deus, por esse estudo nessa noite. Que o Senhor possa adentrar, entronizar todo esse estudo na tábua dos nossos corações, e que no nosso dia a dia nós possamos, Senhor, remoer isso e ser melhor diante da tua presença. Nós possamos nos santificar a cada vez mais, buscar a tua presença, buscar a tua vontade, ó bendito Deus, e ser tudo conforme o teu querer e a tua misericórdia em nossas vidas. Porque se nós buscarmos a ti, o teu reino em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Mas nós temos a certeza que essas demais coisas, Senhor, se tornam insignificantes por causa da tua glória e do teu poder em nossas vidas. Assim despeça a nós em paz, ó bendito Deus. Mais uma vez colocamos o teu servo ali, o irmão Jean, com seu filhinho. O Senhor possa, Senhor, acampar com a tua misericórdia, mudar tudo o que for necessário para o teu nome ser glorificado. Abençoe a sua vinda, a sua ida e a sua volta, e que nós possamos, Senhor, ter uma noite de paz diante da tua presença. Assim, em ação de graça, te suplicamos e rogamos essas bênçãos no nome santo do teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, queridos.